Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é super presente na cultura brasileira, mas que ainda gera muita dúvida: Espiritismo e Umbanda. E a pergunta que não quer calar e que vai guiar toda a nossa conversa é essa: são a mesma coisa? Olha, é muito comum as pessoas confundirem, acharem que a Umbanda é um tipo de espiritismo. Mas será que é isso mesmo? Vamos desvendar essa história juntos. Para a gente organizar o pensamento, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente parte dessa dúvida comum. Depois, vamos voltar lá nas origens de cada uma. Em seguida, colocar as doutrinas lado a lado para ver os contrastes. Aí, vamos achar onde elas se encontram e, por fim, tentar entender o que essa interação toda significa no fim das contas. Então vamos lá, começando pela confusão. E sabe, ela não acontece por acaso, não. Afinal de contas, as duas crenças falam sobre espíritos, sobre mediunidade, sobre caridade. É super natural que os conceitos acabem se misturando na cabeça das pessoas. Mas o que a gente vai ver é que, apesar dessa primeira impressão, as diferenças são, na verdade, bem grandes e fundamentais. E o primeiro passo para a gente começar a separar as coisas é fazer uma pequena viagem no tempo. De onde essas crenças vieram? Como é que elas começaram? As respostas para isso estão em lugares e épocas bem diferentes, e é justamente essa origem distinta que vai moldar a identidade única de cada uma delas. E aqui, olha só, a linha do tempo deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem o Espiritismo, nascendo lá na França em 1857. Ele foi codificado por Allan Kardec, pensado para ser uma doutrina com base filosófica e até científica. Já do outro lado, quase 50 anos depois, aqui no Brasil, surge a Umbanda, uma religião que é a cara do Brasil, anunciada por Zélio de Moraes e que nasce da mistura da síntese entre crenças africanas, indígenas e o cristianismo. Bom, se as origens são tão diferentes, é de se esperar que as práticas e as crenças também sejam, né? É agora que as diferenças ficam ainda mais nítidas. A gente vai olhar para o coração de cada uma, os rituais, as entidades e os locais de culto. Olhando assim, lado a lado, o contraste fica gritante. O Espiritismo é uma doutrina focada no estudo das obras de Kardec, praticada nos centros espíritas com rituais mais sóbrios, como a prece, o passe, a palestra. Já a Umbanda é uma religião praticada em terreiros que cultua os orixás e trabalha com entidades maravilhosas como caboclos e pretos velhos. E os rituais são cheios de vida, com cantos, atabaques, oferendas e, claro, a incorporação. Mas calma lá. Apesar de todas essas diferenças que a gente viu, existem sim pontos de encontro muito, mas muito importantes. É aqui que a nossa análise fica mais profunda, porque são justamente esses pontos em comum que criam uma ponte filosófica entre as duas e ajudam a gente a entender a confusão inicial. E é exatamente aqui que os caminhos se cruzam. Ambas as crenças compartilham pilares essenciais. Por exemplo, a crença na reencarnação como uma jornada de evolução. A comunicação com o plano espiritual através da mediunidade. A ideia de que existe uma lei de causa e efeito regendo a vida. E talvez o mais importante de tudo, o princípio da caridade como grande caminho para a evolução espiritual. E o pilar central que realmente conecta as duas é a mediunidade. Para ambas, isso não é um dom sobrenatural, não é um milagre. É visto como uma faculdade natural do ser humano, uma sensibilidade que permite essa ponte, essa interação entre os mundos. Claro, a forma como essa mediunidade se manifesta e é trabalhada é bem diferente em cada uma, mas a base é a mesma. E olha que interessante, mesmo nesses pontos em comum, a abordagem é diferente. O Espiritismo tem uma pegada mais teórica, ele busca uma base de estudo quase científica para os fenômenos. Um exemplo perfeito disso é o conceito de perispírito, um corpo espiritual que liga a alma ao corpo físico. É uma forma de dar uma explicação racional para a mecânica da mediunidade. E agora a gente chega na nossa última parte, onde a gente tenta amarrar tudo isso. Porque essas duas formas de espiritualidade, uma que veio da Europa e outra que nasceu aqui, coexistem e dialogam de forma tão intensa no nosso país. A exposta, olha, revela muito sobre a jornada espiritual coletiva do Brasil. E essa reflexão vem de dentro da própria literatura espírita, o que é fascinante. Essa citação, que é atribuída ao espírito Lázaro, dá uma perspectiva muito poderosa. Ela sugere que os espíritos considerados mais intelectualizados têm uma dívida kármica, uma dívida antiga com as almas de origem africana e indígena. Reconhece a nobreza e a virtude delas, em contraste com a dureza de coração daqueles que, historicamente, as oprimiram. É, no fundo, uma visão de resgate e de reconciliação.
Sendo assim, a relação entre espiritismo e Umbanda pode ser vista não como uma simples confusão, mas como a expressão de um processo muito profundo de cura espiritual. É como se fosse uma jornada brasileira de resgate histórico, de aprendizado mútuo, onde saberes diferentes se encontram para, quem sabe, quitar débitos do passado e evoluir em conjunto. E a gente termina com essa reflexão. Espiritismo e Umbanda, com todas as suas diferenças e convergências, nos mostram algo muito maior. Elas revelam como essa mistura cultural e espiritual não apenas cria novas religiões, mas também pode ser um caminho para a reconciliação e para a evolução de uma nação inteira. Uma questão para a gente levar e pensar a respeito.